Muita gente tem se queixado, Georgina, do serviço de perícia médica do INSS. São pessoas que têm atestados médicos comprovando que elas não podem trabalhar, mas mesmo assim são consideradas aptas depois de examinadas pelos peritos. Em Salvador, um funcionário público que já passou por 2 cirurgias e vai fazer uma terceira agora em janeiro está nessa situação. Ele teve o benefício negado depois de passar pela perícia. Paulo anda com dificuldade. Fraturou gravemente o pé depois de cair da arquibancada da Fonte Nova em 2007 e passou por 2 cirurgias. Colocou um parafuso no osso do calcanhar e ficou encostado por invalidez pelo INSS. De acordo com o relatório assinado por 2 ortopedistas do Hospital das Clínicas, Paulo deve se submeter ainda a uma terceira cirurgia em janeiro. Mesmo com uma farta documentação e relatórios que atestam a incapacidade de volta ao trabalho, Paulo teve alta médica e há exatamente um mês teve o benefício suspenso pelo INSS. Paulo, você foi pego de surpresa nessa situação? Com certeza, porque minhas condições, eu não tenho condições de voltar ao trabalho, tá entendendo? Quando eu cheguei, a perita chegou, deu risada de mim e mandou... Qual foi a justificativa que ela deu? Ela não conversa com ninguém, simplesmente ela mandou que eu saísse e pegasse o documento lá fora, tá entendendo? O resultado da perícia. Tanto que eu levei 20 minutos para pegar esse resultado. E você chegou a questionar, né, o porquê que você teve alta médica, mesmo sem ter condições visíveis de volta ao trabalho? Não podemos conversar com a perita. Ela não conversa com ninguém, não responde nada, simplesmente ela só pede o documento. Me sinto um João Ninguém, porque eu pago meus impostos, tá entendendo? E de repente, eu acho que ela é mãe de família, né? Para me dar uma alta assim, de hora para outra, mas eu tenho todos os documentos que comprovam que eu não tenho condições de voltar ao trabalho. E agora, Paulo, o que você espera, né? O que você imagina que vai acontecer? Não sei, eu tenho perícia no dia 20 do 1, tá entendendo? Eu não sei o que vai acontecer, se ela vai mandar eu voltar ao trabalho. Trabalhar assim, eu não tenho, eu trabalho em candeia, sou funcionário público, tá entendendo? Eu não sei o que vai acontecer. E com nova cirurgia marcada para o mês de janeiro. Exatamente, eu cheguei para ela e falei, doutora, eu tenho cirurgia marcada para janeiro, eu vou colocar 3 pinos no pé, tá entendendo? Ela balançou a cabeça, simplesmente. O meu médico é professor da UFBA, tá entendendo? Ele é chefe de ortopedia do Hospital das Clínicas e disse que isso também não existe, ele achou um absurdo também. Olha, a situação complicadíssima de seu Paulo, como a gente pode ver aí, né? Ele vai fazer uma nova cirurgia, uma nova perícia só em janeiro, no dia 20 de janeiro. E assim como ele, a gente tem recebido várias informações também. É uma reclamação recorrente essa, né? De que muita gente tem tido problemas com a perícia do INSS. Problemas que se repetem. E agora nós vamos ao vivo até a agência do INSS no centro de Salvador conversar com a chefe do Serviço de Saúde do Trabalhador aqui na capital baiana. Quem está lá é a nossa colega, a repórter Adriana Oliveira. Oi, Adriana, bom dia. Bom dia a todos. Olá, nós estamos na agência do INSS que fica nas Mercês. Aqui, como vocês podem ver, já há fila de segurados aguardando o início do atendimento, que está previsto para agora, para as 7 da manhã. Dessa fila aqui, apenas 3 pessoas vão tentar o atendimento sem marcação. O restante agendou esse atendimento. Agora, para conversar sobre a situação de seu Paulo e de outros segurados que têm problemas com a perícia, a gente conversa agora com a Claudinese Ribeiro, ela que é chefe do Serviço de Saúde do Trabalhador da gerência do INSS em Salvador. Como fica a situação de seu Paulo? Ele disse que não se sente em condição de voltar ao trabalho, tem uma cirurgia marcada para o mês de janeiro e ainda assim foi liberado pela perita. Então, bom dia a todos, né? Gostaria de esclarecer. Então, houve a oportunidade dele ser avaliado, provavelmente ele fez um pedido de prorrogação do benefício dele, né? Havia uma estimativa da cessação do benefício e ele pediu a prorrogação desse prazo, que ao que ele descreve foi indeferido. Então, na oportunidade, o INSS quis que ele fosse submetido a uma avaliação e não foi reconhecida a incapacidade para o trabalho naquele momento. O fato dele ter uma cirurgia agendada não necessariamente define, é uma condição sine qua non para que ele tenha incapacidade para o trabalho. Às vezes ele pode ter recuperado essa capacidade e vai voltar a ficar incapaz quando for de fato submetido à cirurgia. Mas se a situação dele no momento não permite que ele volte a trabalhar, ou seja, ele não concordou com a decisão da perícia médica dessa última avaliação que foi feita, ele tem direito à reconsideração. Provavelmente é o PR, né? Provavelmente é essa perícia que está agendada para ele no dia 20 de janeiro. Então, necessariamente ele será avaliado por um médico diferente de quem o avaliou dessa primeira vez
e ele vai ter direito de apresentar a sua documentação e ser ouvido mais uma vez, de ter direito a uma segunda opinião. Agora, o fato dele já estar com uma cirurgia marcada no momento em que ele passou pela última perícia, isso não já era um indicativo de que o quadro dele não estava ainda resolvido? Depende muito de cada caso, né? Então varia bastante, é difícil eu dar uma definição da situação sem ver os detalhes, sem ver a documentação. Não quero incorrer em erro em dizer aqui se a decisão foi acertada ou não. É fato que o INSS deu a oportunidade dele ser avaliado, ele foi avaliado por uma médica do corpo, né? Do quadro, e a decisão foi tomada. Então ele tem direito a ser avaliado novamente. Certo? É isso que vai acontecer nessa nova perícia. Dona Claudinese, Georgina, bom dia. Bom dia, Georgina. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada pela sua presença. A senhora disse que seu Paulo pode fazer um pedido de reconsideração, né, da última perícia. Ele pode fazer essa reconsideração antes da próxima data marcada, que é dia 20 de janeiro, antes da próxima perícia? Bem, não. Provavelmente a perícia que foi realizada, a perícia que foi agendada no pedido de reconsideração foi para essa data. Nós temos uma dificuldade mesmo, nós temos um déficit funcional grave em Salvador, né, de médicos. Então nós gostaríamos de poder ofertar à população uma perícia mais cedo do que a gente tem oferecendo. Isso é uma realidade no Brasil inteiro, em Salvador também, é uma cidade muito grande, é a maior gerência do Nordeste, a gerência Salvador. Mas nós aqui do SST temos tentado minimizar essa situação com a realização de mutirões. Nós realizamos mais de 15 mutirões durante o ano de 2011. O último mutirão em dezembro teve mais de 300 atendimentos, mais de 300 perícias, exatamente no sentido de conseguir antecipar esse direito aos segurados. Em janeiro, nós ainda não temos data prevista, a administração central ainda não deu as datas possíveis para a realização de mutirões para a gente, que seria a possibilidade, Georgina, de antecipar a realização dessa perícia, como você perguntou. Então, sem essa definição de datas de mutirão já, que vai acontecer em janeiro, mas ainda não temos as datas corretas, não tenho como dar essa resposta para você, na possibilidade de antecipar a perícia do seu Paulo. Certo? Ricardo? Oi, bom dia, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigada. A gente sabe que o profissional perito médico do INSS é o profissional credenciado pela Previdência Social para fazer esse tipo de avaliação. Mas esses médicos, eles não consideram a avaliação de outros médicos, outros profissionais que também avaliam esse paciente? Claro que consideram sim. A consideração da avaliação do médico assistente é muito importante, é uma parcela muito importante na avaliação médico-pericial. Eu acho que é importante esclarecer que o fato do médico assistente definir que existe incapacidade não é a condição suficiente para que o benefício seja concedido. Senão não haveria a necessidade de uma perícia médica do corpo, né? Bastaria a avaliação do médico assistente. Então, no momento, o modelo que o INSS segue hoje é que o médico assistente deve dar o seu parecer quanto ao prognóstico, à possibilidade de recuperação, quanto ao tratamento que está sendo instituído, para que o médico perito avalie essa documentação, faça o exame médico, né? E defina sobre a incapacidade. Mas a avaliação do médico assistente é sempre considerada. Mas rapidamente, Georgina, é possível que o médico assistente ele acompanhe o segurado no momento em que ele vai fazer essa perícia no INSS? Sim, é possível. Basta que ele apresente a identidade funcional, que ele comprove que é médico, ele pode acompanhar a perícia sim. Agora, enquanto isso, não tem jeito, o trabalhador tem que voltar ao trabalho mesmo? Bem, a recomendação é essa, porque caso o pedido de reconsideração dele não seja acatado pelo INSS, ele vai estar descoberto, né, do seu pagamento, da sua remuneração até lá. Caso a decisão anterior seja reconsiderada, lá em janeiro, por exemplo, ele vai receber retroativamente, tá? Desde quando ele esteve incapaz, desde quando a incapacidade foi reconhecida. Caso o pedido não seja reconsiderado, ele não tem garantia de remuneração. Muito obrigada, um bom dia, Georgina. A gente fica aqui aguardando, né, que essa situação toda seja resolvida e que os novos mutirões sejam realizados exatamente para atender essa demanda aí dos trabalhadores que precisam fazer uma nova perícia. É verdade.